Como é que a banda toca? Pegou? Desperta tu que dormes, porque é a tua salvação. É a tua salvação. Não deixa falsos pastores, falsos profetas, esses filhos de Satanás por aí, te levar para o grande precipício, como muitos já morreram perdidos por aí afora. Porque se o nosso pai fala, Mateus capítulo 24, verso 4, e ele lhes respondeu, acautelai-vos que ninguém vos engane. Cuideis que ninguém vos engane. Cada tradução vai dizer uma coisa. E aí? Mateus capítulo 24, verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Porque já me debateu já com o adventista do sétimo dia. Rapaz, eu fui num culto aí que o cara falou o nome do outro, que não sei o que, isso, aquilo, outro pra lá, isso, aquilo, foi uma coisa horrorizante. Eu falei, não, calma, que negócio é esse, aquilo, outro. Não, vou, por quê? Porque opera grandes sinais e prodígios por aí afora. Adivinhando CPFs, não sei o que, isso, aquilo, outro. O que tem a ver alguém revelar CPF de alguém dentro da igreja por aí afora? Essas coisas satânicas por aí afora. Desperta tu que dormes. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós. Por isso que não há desculpa para guardar os mandamentos do Eterno, e não é um fardo, porque se fosse um fardo, o nosso Pai não seria amor. 1 João capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. E lembra que Deus não atende a pecadores. E lembra, Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável diante do Eterno. Que lei é essa? A lei moral dos 10 mandamentos, que revela o caráter de Deus. Ô, Mr. Pastor, vocês que são grandão, deixa aí nos comentários. O que é a lei moral de Deus? O que é a lei moral de Deus? Ah, é os mandamentos 10, né? Mas vocês, sendo guiados pelo pai de vocês, Satanás, joga a aliança do Eterno por terra e acata o dia de Satanás, que é o dia de domingo, o dia de guarda, o dia de Satanás, a marca da besta, vai botando tudo num pacote só, que é isso que vocês vão deixar para toda a humanidade no final. Revelation chapter 13, verse 16 to 18. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is the patience. Here is wisdom. I'm sorry. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Isso aqui que vocês vão deixar, para toda a humanidade por aí fora. Por quê? Quantos falsos pastores de vocês, falsos profetas de vocês morreram odiando os princípios do Eterno, fazendo o povo enganado por aí afora, enganando o povo, deixando o povo enganado, ludibriado por aí afora, porque já está o quê? Já está profetizado, vai se cumprir. Apocalipse capítulo 13, verso 16 ao 18. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, recebam uma marca na sua mão direita ou na testa. Na mão direita ou na testa. Quem guarda o santo sábado do Senhor?
Tá vendo alguma marca na minha testa aqui? Não. Sabe por quê que é essa marca? Porque já está cravado na mente. O dia de Deus, o dia do Senhor é o dia de domingo, que dia de domingo é o dia de Satanás, não do meu pai. É o dia que o meu pai ressuscitou. Não tem nada a ver de dia de guarda. Se fosse, ele tinha falado que ele passou 40 dias aqui na terra. Por que ele não mandou ninguém guardar? Por quê? Porque ele não é um Deus de confusão, é um Deus de bênção. Foi um dia importantíssimo, grandiosíssimo. Por quê? Porque se ele não tivesse ressuscitado no terceiro dia, não seria o nosso Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. E como nós vimos aí, Êxodo capítulo 31, verso 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Ezequiel capítulo 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. E a marca de Satanás é o quê, ó? And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, receba uma marca na mão direita ou na testa. Na mão direita ou na testa. Para que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui, ó, verso 18. Quem tem entendimento, calcule o número da besta. Só que aqui está assim, ó. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Só que pegaram o contexto de Apocalipse capítulo 3, verso 1 ao 15, já sabe de onde é que vem toda essa malignidade. De Roma, do papado, da Igreja Católica Apostólica Romana, a mesma que vocês tenham conhecimento, que fala que os adventistas, que os judeus e os adventistas do sétimo dia, os adventistas do sétimo dia têm base de provas exclusivas na Bíblia para guardar o sábado. E já os protestantes não têm base bíblica nenhuma em sua defesa para a mudança da guarda, para a mudança do culto do último dia da semana para o primeiro dia da semana. E ainda diz se fizerem isso, é uma homenagem que presta à Igreja Católica Apostólica Romana, guardando o dia de Satanás. Vê os vídeos aí, tá tudo no canal. A transição do sábado para o domingo, tá tudo aí, tá tudo, é um bocado de vídeo aí no canal aí. Desperta tu que dormes, para que você não seja mais um que venha morrer odiando o santo sábado do Senhor, odiando a aliança do Eterno. Imagine. E tem uma lei para se guardar, que é a lei moral. Pastors, deixa no comentário o que é a lei moral. Aquela que revela o caráter de Deus, porque ela é eterna. Porque o nosso irmão Moisés, em Êxodo capítulo 25, verso 8 ao 10 e verso 16, verso 21, o que está lá dentro, lá em cima no santuário celestial? Que ele viu o santuário celestial. A arca da aliança terrestre foi segundo o modelo celeste. A tenda da congregação terrestre foi segundo o modelo celeste. Tudo enquanto foi segundo o modelo celeste. Porque o pastor César, né, eu respondi no vídeo aí passado, aí pode ver que está aí no canal. Falando que a arca da aliança não foi feita para colocar as pedras dos 10 mandamentos. Não foi? Até o meu irmão Rodrigo passou desapercebido, por isso que eu respondi ele no vídeo aí, e tá aí no vídeo aí. Porque falou tanta coisa lá e cortou meu irmão Rodrigo não percebeu. Vamos lá, ó. E me farão, olha lá, Êxodo capítulo 25, verso 8 ao 10, verso 16, verso 21. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. 16. E porás na arca o testemunho que eu te darei. O primeiro objeto que era para colocar na arca. Se você ler
do verso 10 ao 15, não vai ter lugar nenhum que mandou botar nada lá dentro. Vamos até ali, vamos. Vamos até ali, vamos. Para não ter historinha, para dizer, não, porque não sei o que, isso, aquilo, outro, vamos. Que é muita coisa também na cabeça do Degrechão Prichão. Vamos lá, vamos. Aqui, ó, verso 11 ao 15, vamos lá, ó. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos quatro cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. E aqui, a única coisa que era para colocar dentro dela, dentro da arca. E porás, verso 16, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Agora vamos lá, o que era? E ele falou que a arca não foi feita para colocar os 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra. Vamos lá, ó, verso 21. E porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Que testemunho é esse? Vamos ver que testemunho é esse? Êxodo capítulo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E o que tinha nas tábuas de pedra? Os 10 mandamentos, as tábuas do testemunho. E aí, pegou ou não pegou? Vamos lá adiante. Agora olha só. Revelation chapter 11, verse 19. And the temple of God was opened in heaven, and there were seen in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunders and the earthquake and the great hail. E o templo de Deus foi aberto no céu e foi visto no seu templo a arca do testemunho. Na tua Bíblia pode estar a arca do testemunho, na tradução aqui está a arca do testamento. Mas ó, no começo. And the temple of God was opened in heaven, and there were seen in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunderings and an earthquake and great hail. E o templo de Deus foi aberto no céu e foi visto no seu templo a arca do testemunho, e houve vozes, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e um terremoto, e grande saraiva. Nosso irmão Moisés, Êxodo capítulo 25, verso 8, viu o santuário celestial. Nosso irmão João, na ilha de Pátimo, viu o santuário celestial com a arca da aliança celestial. E dentro dela estão o quê? As tábuas dos 10 mandamentos. Por que Lúcifer foi precipitado da eternidade? Porque lá tem lei. E lá tem lei. E uma lei que ela é eterna. E o santo sábado é eterno. Nós vamos ver aqui. E essa lei é para se cumprir. Porque o que eles falam por aí afora, né? Ai, mas tem aqui, ó. Revelation chapter 14, verse 12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não, mas a fé em Jesus anula. Epa, calma aí, que tem, né, mister? Não, aqui tem a fé em Jesus aqui, calma aí.
como que a fé em Jesus anula os mandamentos. Vamos ver se anula, vamos? Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Que lei é essa? Dos 10 mandamentos. Não é 613 lei, 1 milhão de lei, não. Os 10 mandamentos. A mesma lei de Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Verso 11. Pois aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Se tu, pois, não adulteras, mas matas, vens a ser transgressor da lei. E Gálatas, capítulo 3, verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E, mais ainda, Romanos capítulo 2, verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Tem ou não tem uma lei para ser guardada? Tem. Como não? Romanos capítulo 7. Vamos ler Romanos capítulo 7 também, vamos? Para ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Romanos capítulo 7, verso 6 ao 8, vamos? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Pois eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. E o que é a cobiça? O 10º mandamento, o mesmo que o meu irmão José recusou aquela tranqueira de Potifar. Gênesis capítulo 39, verso 9. Verso 8 e 9. Dá para você ver o tamanho do problema? E o que mais? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Eu te pergunto, existe pecado aqui na terra ou não? Existe pecado aqui na terra ou não? Existe, não existe? Pois é. E o que nos aponta? Quando nós erramos, quando nós pecamos, o que nos aponta o nosso pecado, que nós estamos em pecado, que nós pecamos? A lei. Se for na cobiça, opa, eu cobicei, lei, o 10º mandamento. Opa, se eu desonrei o meu pai e minha mãe, o 5º mandamento, opa, é lei, está me apontando que eu desonrei meu pai e minha mãe. Se eu falei mal de alguém, opa, calma aí, opa, o que vai apontar? O 9º mandamento. E aí, pegou? Verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. E agora o que o nosso irmão Paulo fala assim no verso 22? Romanos capítulo 7, verso 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho eu prazer na lei de Deus. Que lei é essa? A lei moral do eterno. Porque em Hebreus capítulo 7, verso 19, o meu irmão deixou escrito assim, ó, sobre a lei cerimonial que não estava mais em vigor, porque Cristo foi o Cordeiro Pascal. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nós já chegamos a Deus. É desse jeitinho que a banda toca. E o nosso Pai está nesse exato momento intercedendo por mim e por você, com gemidos inexprimíveis no santuário celestial, porque nos chama de uma seita maligna e perigosíssima, porque também nós temos estudo do santuário celestial.
Me diz uma coisa, se o santuário celestial não existe, se o santuário celestial já foi purificado, o que Cristo está fazendo lá em cima, intercedendo por mim e por você? Romanos capítulo 8, verso 26. Com gemidos inexprimíveis. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Porque o mundo é irado com a seita do sétimo dia. Existem mais de 467 denominações em todo o globo terrestre. E por que só se ira contra uma? Por quê? Por quê? Porque está no último livro da Bíblia. Revelation chapter 12, verse 17. And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ. Irou, e o dragão virou contra a mulher, e o dragão virou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos restantes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem é que guarda os mandamentos de Deus por inteiro? Por aí afora? E qual é a igreja que tem o testemunho de Jesus? Qual é o testemunho de Jesus, Edinaldo? Que eu não sei, porque você não aprendia por aí, né? Por onde você estava, né? Vamos lá, ó. Apocalipse capítulo 12, verso 17, ou não? E o dragão virou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos restantes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora, o que é o testemunho de Jesus? Ó? Revelation chapter 19, verse 10. And I fell at his feet to worship him, and he said unto me, Sit thou, do it not, I am thy fellow servant, and of thy brethren, that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Apocalipse capítulo 19, verso 10. E me aproximei dos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças tal. Sou o conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Na tua Bíblia pode falar, e me prostrei ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças tal. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Qual é a igreja que tem o espírito da profecia? Que tem uma profetisa que vai linkando uma coisa com a outra. Pela medicina, pelos cientistas. Já tem profecias dela que se cumpriu. Só que os filhos de Satanás por aí afora é uma inveja porque não obedecem ao pai deles por aí afora. E a inveja é muito grande. E vê que nós somos fiel ao nosso pai e aos inscritos da nossa irmã Ellen Goldwhite. Fala o nome dela com amor e carinho. Porque teve uma praga aí que xingou a minha irmã, chamou a minha irmã de filha de Satanás, mas recebeu a altura. Recebeu a altura. Nós ainda não estamos na fase de nós sermos esculachados e botar o rabinho entre as pernas pelos filhos de Satanás, para filho de Satanás estar nos esculachando por aí afora. Nós ainda não estamos nessa fase. Nós não temos que desrespeitar ninguém, acusar ninguém, levantar falso testemunho contra ninguém. Mas, dentro da Bíblia, deixar explicitamente, abertamente, os falsos pastores, os falsos profetas, os filhos de Satanás, essas pragas por aí afora, que está dentro da Bíblia, nós temos que deixar bem ciente sim, porque multidões, nações, povos e línguas estão sendo enganados, seduzidos por esses filhos de Satanás. Mundo fora! Como diz a palavra do nosso irmão, 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas já têm saído pelo mundo fora. Imagine naquela época que não tinha tantas pessoas como tem hoje. Imagine, já tinha muitos. Imagine hoje. E até os mirizitos por aí afora,
que se rebola no chão, cai para lá, cai para cá, cai para lá, rebola para cá e joga no chão, bota a mão, cai crente para lá, cai crente para cá, quando pensa que não. Oh, meu Deus do céu, me perdoa, pai, eu sou aí que eu não aguento isso não. Se o meu pai, Daniel, daquela raça maldita dos filhos de Satanás, João 8, 37 ao 52, e o meu irmão Elias, com aquela raça de víbora, aqueles profetas de Baal, aqueles filhos de Satanás pra lá. Aí vai lá, chá pra cá, e não sei o que, e corrupia e tal, e pá, e bola. Quando pensa que não, o falso profeta tá rolando no chão. Ai, meu Deus do céu, pai, me perdoa, Senhor. Forgive me, my father. Quando pensa que não, os falsos profetas já que eu fiquei vermelho agora. Quando pensa que não, os falsos profetas tá rolando no chão, caindo no chão. Senhor, me perdoa, meu Pai, tem misericórdia. Senhor, tira meus irmãos, Senhor, que está sendo enganado por Satanás, filho deles, falsos pastores, falsos profetas por aí, Senhor. Tem misericórdia. Pai, é desse jeito. E por aí vai.